Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira, colocando-nos diante de nosso Senhor, na escuta atenta da palavra de Deus, vamos passo a passo descobrindo o plano de Deus para todos nós. E vamos perceber que neste projeto de nosso Senhor estão a paz, a harmonia, o bem-querer, a convivência fraterna. Tudo isto vamos descobrindo ou redescobrindo passo a passo em nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o ofício da memória de Santos Timóteo e Tito. Timóteo e Tito foram discípulos do apóstolo Paulo e missionários da palavra de Deus. Timóteo, nascido em Listra, na atual Turquia, foi considerado o primeiro bispo de Éfeso. Tito, provavelmente, nascido em Antioquia, também na atual Turquia, foi bispo da ilha de Creta. Que esses primeiros evangelizadores nos incentivem a comunicar de modo constante, sem cansaço, o Evangelho de Jesus Cristo. No Evangelho de Nosso Senhor, que hoje nós ouvimos, nos fala sobre o chamado de Jesus aos discípulos. Ele que chama e ele que envia. Nós estamos ouvindo, por esses dias, Jesus que chama os discípulos para compor a comunidade dos 12. No entanto, no Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus escolheu outros 72 discípulos para irem à sua frente nos lugares onde ele mesmo devia ir. E é interessante notar que, com isto, percebe-se que a messe é grande, muito grande. Por isso Jesus diz: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie operários.
Jesus mostra, assim, que a missão é uma grande missão. Ele quer que esses 72 enviados, apresentados para o serviço do reino, compreendam a extensão da missão, a extensão do trabalho evangelizador que eles teriam. Percebemos também que esta missão, a qual ele envia os 12, não abarca, onde ele envia os 72, não abarca somente o povo de Israel, mas a todas as nações, os demais povos. O objetivo de todos é sempre semear a palavra de Deus no coração de todo ser humano. Esse é o objetivo da missão, semear a palavra de Deus em todo o coração humano. Jesus os chama para auxiliar. Jesus os chama para que possam ir e anunciar o reino de Deus. A atitude que os homens terão diante desses anunciadores ou evangelizadores será decisiva para a salvação deles. Por isso, diante dessa reflexão, eu faço uma pergunta a todos aqueles que estão nos ouvindo hoje. De que forma você ouve e compreende a mensagem que lhe é anunciada? Vejam, a forma, a atitude que você terá diante da palavra anunciada será decisiva para a sua salvação. Você que vai à missa aos domingos ou aos dias de semana, de que forma você escuta? Que atitudes você tem diante da palavra de Deus, diante da reflexão? Aquilo que você ouve, você guarda no seu coração e procura colocar em prática, ou se esquece assim que sai da igreja? Uma vez, uma pessoa chegou em mim e disse: "Monsenhor, a sua homilia hoje foi linda." Eu falei: "Ai, que bom. Você poderia repetir alguma coisa que eu te disse?" E ela não tinha nada para dizer. Isso significa que a nossa atitude, às vezes, não é de compreensão, não é de assumir na sua vida, mas é apenas de escutar. Nós precisamos escutar e colocar em prática. Esta é a atitude que Jesus está esperando de nós. Do contrário, de que adianta nós ouvirmos, refletirmos, se não formos colocar em prática? Um outro ponto de compreensão que nós queremos ter neste Evangelho é que Jesus os envia confiando na providência divina. Por isso diz o Evangelho: "Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Em qualquer lugar que chegardes, primeiro diga: a paz esteja convosco." São mensageiros da paz. Por vezes serão como ovelhas no meio de lobos. Mas olhem, aqueles que falam em nome de Jesus, aqueles que vão em nome de Jesus, não serão destruídos, porque Jesus os protegerá dos lobos em meio às perseguições. Assim, confiantes e provando seu amor a todos, eles darão a paz aos que encontrarem, sem discriminação. É como termina para nós o Evangelho de hoje. Leve a paz, deseje a paz a todos que encontrar, e onde chegar, ali realize o plano de Deus, isto é, curai os doentes, anuncie o reino de Deus, faça o bem às pessoas que encontrar. Se percebermos bem, esta é a missão de todos nós. Onde quer que passemos, temos que anunciar o reino, com palavras, com atitudes, fazendo bem,
acolhendo aqueles que necessitam de nós. Nós estamos entre os chamados de Jesus, cada um chamado na sua forma de ser, no lugar onde está, porque Jesus chama a todos que quiser. E nós somos também enviados a realizar esta grande missão a todas as pessoas que encontrarmos. Assuma esta sua missão como batizado, como alguém que ama Jesus, como alguém que ama a igreja, e seja um testemunho de amor e de paz por onde quer que passe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e seja feliz.